Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 1º de dezembro. Vejam só, último mês do ano de 2022, uma quinta-feira. Eu vou ler os versículos bíblicos e a oração, e então vou dar o título e depois disso as duas leituras dos textos bíblicos. Primeiro versículo, Gênesis 35, versículo 3. Jacó, então, um dos patriarcas de Israel, Jacó falou: vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, um templo para agradecer a companhia de Deus durante a sua caminhada do povo de Israel. Então, isso é na Constituição do povo de Israel, tá? Quer dizer, é escrito muito tempo depois, mas como eles assim lembravam numa memória oral, contada de pai para filho, e sempre tem um pouco de elaboração quando se conta. Mas sim, tinha um templo em Betel, e eles então, dizem que foi Jacó, na constituição da nação israelita, que mandou construir ou construiu esse templo. E o segundo versículo vem de Efésios, capítulo 5, versículo 20. Deem sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração, talvez não se conheça mais o autor, ficou anotado em algum lugar, ninguém sabe, mas foi escrita em Nuremberg, uma cidade alemã, em 1676. Aquele que até aqui me alimentou e com muita felicidade me presenteou é e será eternamente meu. Meu Deus, né? Não é propriedade dele. Tem alguns que consideram Deus sua propriedade, sabiam? Aquele que maravilhosamente me guiou, ainda guia e governa, continuará sendo meu ajudador, meu cuidador. Eu ouvi isso essa semana. Deus é cuidador. Isso é ótima palavra. O primeiro texto vem da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 5. Deixem-me dar o título. Eu disse que eu ia dar, e aqui vai o título para as senhas e as reflexões a que me conduz. O cristão e a cristã devem ser agradecidos. Devem. No entanto, sem ser ingênuos. O cristão e a cristã devem ser agradecidos. No entanto, sem ser ingênuos. Tem um tipo de cristãs, de vez em quando eu encontro por aí, que são os cristãos e as cristãs propaganda de margarina. Já viram propaganda de margarina? Sempre todo mundo feliz na mesa, com vários alimentos, aquela mesa bonita, pão retirado do forno, recém-retirado, aquela margarina brilhante, esmia, presunto, queijo, aquela mesa de frutas, café quentinho, recém-passadinho, feliz. É o retrato da
família, das pessoas, das crianças, todo mundo sorrindo e feliz. Ou também pode ser cristã, Lagoa Azul. Já viram aquele filme? Eu acho uma imensa chatice. É o adolescente, o rapazinho adolescente, a menina adolescente, bem novinhos, perdidos numa ilha, só os dois. E é só felicidade. Claro, eles precisam procurar comida, mas está tão fácil. Tem frutas naquela ilha onde eles estão sozinhos, água de coco, pequenas cachoeiras com água doce. Então eles têm alimento ali, então, e diz assim, agradável, só é praia, essa praia. E aí eles vão tomar banho, e aí as roupas começam a ficar velhas, né, a rasgar, se tornar pequenas. Tudo é maravilhoso. É só felicidade. E tem cristão, eles dizem tudo é maravilhoso porque Deus está conosco. Sabe, é muita ingenuidade, né? Para que vou ficar ouvindo notícias? Só tem coisa ruim. Se tudo é tão maravilhoso. Não vai ver notícia, não. Não tem coisa ruim, difícil na vida. Não tem. Vai contar história para outro. Porque na vida de todo mundo tem. E na vida de alguns que são pobres e explorados, e talvez não tenham o dinheiro que tu tenha, não tiveram as chances que tu teve, talvez não sejam brancos, sejam negros que sofrem preconceito, moram na vila, onde não conseguem sair de casa sem embarrar o sapato quando chove. Daquele que não tem as condições de vida que tu tem. Não é de uma cor privilegiada. Seja agradecido, mas não seja ingênuo e ainda por cima injusto com os que sofrem. Porque não é assim a vida, você sabe. O cristão e a cristã devem ser agradecidos. Sim. Que bom que a natureza é tão boa e bonita, que bom que quando você tem alimento, que bom quando você consegue acreditar no amor. Mas também não é sempre assim. Nós não estamos no reino de Deus. As coisas ruins que há no mundo apontam que o reino de Deus ainda não está aqui. Estejam preparados, porque ele tem que vir. Você não pode ser ingênua de não ver as coisas ruins, as injustiças, as opressões, a ponto de não querer que o reino de Deus venha acabar com as coisas ruins. Não é? Se quer ser um cristão assim, egoísta, que só pensa nas suas coisinhas bonitinhas, só deseja elas e não vê as ruins, e que elas acabem, não só para você. Então, primeira carta aos Tessalonicenses 5, 1-5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, e como um ladrão, à noite. À noite quer dizer, o ladrão que vem à noite, né? E você não sabe quando. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores de parto à mulher, e de modo nenhum escaparão, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Vocês estão vendo, vocês estão sabendo disso, para que esse dia os surpreenda. Vocês estão sabendo que é preciso vir o reino de Deus.
Vocês todos são filhos da luz e do dia. Não somos da noite nem das trevas. Quer dizer, nós estamos vendo as coisas. Nós não somos cegos que vivemos lá na ilha da fantasia com os dois adolescentes. Ou na propaganda de margarina. Vamos lá ao segundo texto, Isaías 6, 1 a 13. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Claro que isso são visões, alegorias, querendo dizer, esse reino do rei Uzias aí, vai ser submetido ao julgamento de Deus Javé. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Linguagem, né? Linguagem apocalíptica. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, uma pessoa impura como todo mundo, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Então um dos serafins voou até mim, dizendo: tem uma brasa viva aqui, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías: eis-me aqui, eis-me. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Ele quer que o reino de Israel se ferre mesmo. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam, não entendam. Torne-se insensível ao coração desse povo, torne surdos os ouvidos deles e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Eu quero que eles sejam castigados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades deles e de Israel, dos reis, estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Ontem eu li, é para a elite isso aqui, tá? Ele quer que a elite se exploda, até que o Senhor tenha enviado todos longe e a terra esteja totalmente destruída. E ainda que 1/10 fique no país, porque ficou uma parte que não foi eliminada. Esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Esses que ficam aqui, os pobres, não vão ser destruídos. Desses virá a semente no tronco. Lembro, tem uma música da cepa brotou, a rosa nasceu, a flor. Não, da cepa brotou um ramo, do ramo nasceu a flor. Tem um versículo que diz: o tronco de Jessé foi cortado e dele nasceu um novo rebento. Jesus, o novo rebento. Assim a santa semente será o seu tronco, que veio dos pobres que ficaram, e Deus não castigou. A Bíblia não é tão difícil de entender. Um beijo, um bom dia.